mexam com a filha de Maria Marroá, ainda mais se ela estiver levando a sua cria no bucho. Essa é a mensagem que ficou do capítulo de ontem de Pantanal, com uma cena que já era muito esperada em função da expectativa que havia já da primeira versão. A Cristiana Oliveira já tinha defendido essa cena de uma maneira brilhante, mas é claro que os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia permitiram uma cena com uma complexidade, uma riqueza de detalhes e principalmente uma atuação grandiosa da Alanis Gillen e do Rafa Sig, assim como foi lá nos anos 90 da Cristiana Oliveira e do Fausto Ferrari, na época no papel de Teodoro, né? Esse personagem mudou de nome para a versão de 2022. Foi mais ou menos assim em 1990. O capítulo todo de ontem foi construído de uma maneira muito forte, assim, né? O momento em que o Solano sequestra a Juma ali mostra aquele jogo de poder desigual. A Juma, embora fique o tempo todo dizendo pra ele que não tá com medo, que não sei o que lá, ela demonstra que tá numa posição ali no primeiro momento de um pouco de inferioridade, um pouco de medo e tudo mais, e fica ali amarrada dentro da própria tapera e vê o Solano crescer pra cima dela em vários momentos, dando risada, pedindo pra ela virar onça. Então a construção da cena que vem depois, ela parte de vários momentos em que o Solano começa a instigar na audiência aquela raiva, né? Aquela raiva, né, Nobody? De ser aquele vilão inescrupuloso, completamente do mal, bem maniqueísta mesmo, que as novelas mexicanas fazem tão bem e talvez por isso façam tanto sucesso no Brasil, mas ainda que de uma forma um pouco mais sutil, o Solano conseguiu despertar esse ódio coletivo na galera, né? Por conta de ele ser um vilão inescrupuloso, de fato, um matador contratado para dizimar todo mundo que tá na fazenda do Zé Leôncio e não ter nenhum remorso com relação à própria Juma. Tanto que um dos momentos para mim mais emblemáticos que vem antes da virada desse capítulo é o momento em que ele ameaça a Juma, né, atirar na Juma, e ela olha para ele com um olhar muito acuado, dizendo que ele não teria, que ele não faria isso, de um jeito quase desesperado é que a Juma olha para ele. E aí depois, quando ela ouve o esturro da onça, é que a virada da cena começa de fato muito forte, né? E essa sequência vai para um intervalo ainda por cima, mas essa sequência depois é digna de uma das grandes cenas, mais uma vez, como eu falei lá na cena do Cláudio Marzo aparecendo ali pela computação gráfica, é mais uma das cenas antológicas da história da dramaturgia nacional que a gente viu ontem à noite. O momento, os enquadramentos que foram feitos ali e a inversão de papéis, principalmente, que eu achei muito interessante naqueles primeiros segundos da cena em que a Juma começa a olhar muito fixamente para ele e ele começa a se assustar pra caramba, assim, né? Começa a se assustar muito, o Solano começa a ficar pra trás, achando que ainda tem alguma chance contra ela, e ali tem muita história implícita naquele momento, porque o Solano tá ali como um cara que tem uma experiência em matar muita gente e não ter medo de absolutamente nada, e ali ele se pega de verdade com medo, e ali a sequência depois é só a Juma de fato dando o bote, a maneira com que ela constrói, com que a Alanis construiu o olhar e os recursos gráficos que permitiram ela voar pra cima dele praticamente, e o desespero que vai crescendo do vilão no decorrer da cena causam essa catarse coletiva no público que a gente viu no Twitter, que a gente viu as pessoas comentando de uma maneira geral ontem, porque realmente foi uma cena muito impactante sob todos os aspectos, a direção de imagem, os cortes, a trilha sonora trazendo um impacto muito forte também, aqueles picotados da cena no momento em que ela tava ali em cima dele, dando as unhadas de onça, né? Como diria Serjão Berranteiro, tem aquele momento ali muito tenso, e o grito dele com o drone afastando da tapera também é muito emblemático do quanto esse cara não devia ter mexido com a onça. De toda forma, eu acho que a gente tem que fazer um elogio às duas produções, né? É uma história muito cativante em todas as frentes, é uma história épica no meio do nada, não é um faroeste brasileiro, não é isso. É uma história que só no Brasil a gente poderia encontrar e que de fato o Benedito Rui Barbosa soube muito bem explorar, sobre as lendas, sobre o realismo fantástico, sobre os relacionamentos que acontecem ali, as motivações de cada um. Tudo é muito interessante em Pantanal, principalmente agora nessa reta final em que os conflitos e as situações mais extremas começam a acontecer com muito mais frequência.
Então a gente teve essa cena da Juma virando onça e acabando com o Solano. Já teremos hoje também a cena da Juma tendo a sua bebê, a Maria, né? E teremos agora na sequência da próxima semana, que se eu não me engano abre as 2 últimas semanas de Pantanal, muitas sequências com cenas que são muito esperadas pelo público da primeira versão, principalmente, né? Comparando com a primeira versão, porque agora é uma fase eletrizante atrás da outra, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, tem a morte do Tenório, tem a própria nova castração de Alcides, né? Temos também o encontro do Zé Leôncio com o Velho do Rio, que eu acho que deve ser uma das cenas também mais emocionantes da novela, com 2 gigantes, que é o Marcos Palmeira e o Osmar Prado. Então eu acho que tudo isso se encaminha para um final glorioso desse remake de Pantanal, sempre reverenciando a primeira versão, que foi espetacular, que é aquele marco histórico na TV brasileira que jamais será esquecido. A atuação também dentro daqueles recursos, daqueles parcos recursos tecnológicos que se tinha na década de 90, a Cristiana Oliveira e o resto do elenco conseguia passar uma veracidade daquelas situações que era algo muito impressionante. E agora, com o apoio tecnológico, as possibilidades que a gente tem hoje em dia com a televisão, essa atuação magistral da Alanis Gillen e do Rafa Sig nessa cena que a gente está comentando aqui agora. Comenta aqui embaixo o que você achou da cena da Juma finalizando, né, a partir da sua versão onça, morfando em versão onça. Eu, inclusive, teve um momento que ela falou assim, é hora das onças, que pra mim foi muito uma hora de morfar. E diga aqui embaixo o que você achou dessa cena, se te impactou assim como me impactou. Eu postei hoje cedo já no nosso Instagram, no @JuniorGesla, e também aqui na comunidade do YouTube, que eu falaria sobre isso hoje à noite. Estou aqui falando, cumprindo essa promessa com vocês, porque também sentirei muita falta de Pantanal. Um beijo pra vocês, domingo tem episódio inédito de Agitando com o Júnior, então eu espero por vocês, 8h30 da noite nesse domingo, para mais um episódio do nosso programa de auditório aqui da Rede Gesla de televisão, tá bom? Fica aqui agora na sequência o trailer da nossa nova temporada do Agitando com o Júnior, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem por aqui. Um beijo e até a próxima, valeu! Não há mais como conter. A agitação tá de volta. E nós estamos chegando pro seu domingo à noite nunca mais ser entediante. É tudo isso e muito mais que vem aí. Dá só uma olhada nas loucuras que nos esperam nessa segunda temporada. E o nosso amor desbloquear. Sinto saudade meu TikTok. Primeiro, eu queria dizer que eu nunca entendi esse sistema de parcelamento. Burman da Suzuki. Júnior na Gesla, alegria da internet. Eu estaria aqui certamente já apaixonado por este jovem rapaz chamado Faustão. Oh, meu amor, que faz comida venha. Posso macetar? Oi. Posso macetar? Oi. Pegue o martelinho. Júnior Gesla. O meme. O homem meme. Cadê? Tá aí, ó. O programa que agitou as suas noites de domingo na Rede Gesla de televisão está de volta. Convidados especiais e muitas coisas que vocês aí do outro lado gostam bastante. E afinal de contas, o nosso nome é Agitação. No próximo domingo, dia 11 de setembro, estreia a segunda temporada de Agitando com o Júnior. E a gente espera por aqui. Agitando com o Júnior, nova temporada, estreia 11 de setembro às 8h30 da noite na faixa nobre da Rede Gesla de televisão.